irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém? Feche seus olhos um instantinho. Dê uma respirada aí bem fundo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Dá uma respirada e dá uma glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Glória a Deus. Vou ministrar a palavra para vocês hoje, irmãos, para nós, né? Para mim também, para mim primeiro. E gostaria que você orasse por mim nesse momento, amém? É possível? Amém. Vamos lá, então. Senhor, em nome de Jesus, peço que a Tua bondade seja sobre nós nessa manhã. Que a Sua bênção seja sobre nós, Pai. A Tua palavra é poderosa para quebrar coisas dentro de nós, Senhor. Para quebrar estruturas que vão se formando, Senhor Jesus. E às vezes nós nem vamos percebendo. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor já quebrou tantas coisas em mim, Jesus. E eu peço que nessa manhã não seja diferente. Continue quebrando. Continue tirando, Senhor, aquilo que impede a minha vida de evoluir em Ti, Senhor. De ir mais fundo em Ti, Senhor. Eu peço que a Tua bondade seja sobre o Teu povo nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Seja sobre nós a Tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que a palavra seja uma bênção na sua vida, amém, irmãos? Meu Deus, que luz forte. Faz quanto tempo que a gente está aqui? Vai uns 1 mês e meio, já uns 2 meses que a gente está aqui? Quase 3. Eu nunca subi aqui em cima, então eu nunca vi essa luz tão forte. Então, vamos lá, né? Glória a Deus. Você já passou uma prova, irmãos? Você já passou uma prova? Né? Quantos dedos da mão vai aí, né? Glória a Deus. Vamos ler um texto, irmãos? Pode abrir aí o texto em Lucas, capítulo 24. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. É uma conversa de Jesus, né, do Senhor Jesus, com o apóstolo Pedro, com o discípulo Pedro. E eu participei de uma igreja aqui, logo que a gente chegou de São José, participei de uma igreja aqui, e o pastor sempre falava assim que a gente estava lá, a fim desse dia de ver a palavra, de ouvir a palavra, né? E aí o pastor começava a pregar, irmãos, e o pastor ia falando, e ele falava, é só um pano de fundo, tá? 40 minutos de pano de fundo. Eu falava para o Célio, mas vai começar? Vai começar agora? E aí começava, mas tinha 40 minutos mais ou menos de pano de fundo. E antes de eu entrar no verso 31, vou dar um pano de fundo para vocês aqui, tá bom? Não sei de quantos minutos vai ser, mas vamos lá. Senão acaba o culto, né, irmão? Do verso 24 ao 31, acontece uma conversa entre os discípulos. Os discípulos do Senhor Jesus estavam conversando ali, né? Jesus tinha dado a ceia para eles. Jesus tinha falado para eles, o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado, mas vai ressuscitar no 3º dia. E enquanto eles estavam partindo da ceia até lá o Getsêmani, eles iam conversando assim, quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem entre nós é o mais grandão, né? Eu e o Célio, a gente conversa assim, vai ter um congresso lá em São Paulo, na igreja tal. Quem que vai? Vai o pastor Eibe. Esse é grandão. Vai Luciano Subirá. Esse é grandão.
Aí eu falo para ele assim, e vai o Célio Biondo também. Ele fala assim, esse é mais grandão ainda. Eles estavam falando assim, quem é o mais grandão aqui entre nós? Será que sou eu? Será que é você? Talvez cada um deles levantasse a voz e dissesse assim, eu, porque eu sou mais íntimo do Senhor, eu, porque eu estava com o Senhor desde o início, eu por isso, eu por aquilo. E eles foram conversando a respeito disso. E Jesus, né, irmãos? Jesus é maravilhoso. E Jesus chegou para eles e disse assim, viu? É o seguinte, quem quiser ser o maior, vai ser o menor. Quem quiser ser o maior, o mais valoroso, vai ter que servir a todos. E Jesus fala dele mesmo, olha, eu, sendo filho de Deus, eu vim aqui servir vocês. Eu sou o servidor de vocês. Eu estou servindo a vocês desde o início, desde o princípio. Ensinando vocês, dando a palavra para vocês. Fazendo vocês terem raízes fortes. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, por mais que uma pessoa alcance uma alta posição, ainda assim, Jesus é maior. Por mais que uma pessoa seja, né, o milagreiro da hora, não tem um milagreiro da hora? Não tem aquela pessoa, aquele pastor que as pessoas fazem caravanas. Quanta gente eu conheço que já foi daqui até lá São Paulo, no apóstolo Valdomiro Santiago, né? Porque o milagreiro da hora. E realmente, irmãos, eu já vi muitos milagres lá, né? Testemunhos naquela igreja lá de muitos milagres mesmo. Então as pessoas se vão daqui para lá, porque é o milagreiro da hora. Pode ser o maior milagreiro que for, mas ainda assim, Jesus é maior. Porque é Jesus que dá o milagre. Por mais que a pessoa se engrandeça, não adianta. Tem que colocar um quipá na cabeça, não é? Sabe o quipá? Aquele bonezinho, né? Aquele negocinho que o judeu usa no alto da cabeça. O quipá serve para lembrar o ser humano de que ele nunca vai ser maior a Deus. Que Deus está acima dele. Jesus está acima de nós. E aqui nesse pano de fundo, eu já terminei, ok? Já terminei o pano de fundo. E aí começa a conversa, né? Jesus falou a respeito disso, que ele estava ali servindo. E agora começa a conversar com o apóstolo aqui, né? 22:31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então vamos raciocinar, irmãos, que estava ali todo mundo querendo ser o grandão ali, o maiorzão ali. E Jesus fala para eles, olha, eu estou servindo vocês, eu sou o maior, mas eu estou servindo vocês. E daí Jesus olha para Pedro e fala, Simão, Simão. Já chama de poeira, né? Porque Simão quer dizer poeira. Sou Simão, Simão. O diabo pediu para te cirandar como trigo. Eu não sei você, irmã, mas você não levaria um soco no estômago? Eu levaria um soco no estômago. Porque peneirar como trigo não era uma coisa muito, muito boa, muito gostosa, né? Eu fui pesquisar o que é, né? Peneirar ou cirandar, né? Como trigo. Ciranda era um negócio redondo, como se fosse uma peneira, sabe a peneira que a gente usa para areia, né? Peneirar areia. Era uma ciranda, era um negócio daquele, só que grande. Então as pessoas iam lá na lavoura de trigo, pegavam o trigo, né, os feixes grossos de trigo, e aí a pessoa, né, geralmente era o dono da plantação, que ia peneirar aquele trigo. Então ele pegava aquele maço, aquele molho, e ia batendo naquele negócio. E daí o trigo caía, e na mão do dono da fazenda, lá da pessoa, né, do trabalhador que estava fazendo aquilo, ficava só o galho do trigo. Ficava só o galho, tudo esmigaçado, né? Por quê? Porque ele tinha que fazer muita força.
E olha o que Jesus estava falando para Pedro. Pedro entendia isso. Só olha, Pedro, o diabo pediu para cirandar você como trigo. Pediu para peneirar você como trigo. Eu teria sentido assim uma dor no estômago muito grande. Não era uma coisa muito gostosa de acontecer. Simão, Simão, o diabo pediu para peneirar você como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Na Bíblia King James, está escrito assim: Simão, Simão, já foi dado autoridade para o diabo para que ele te peneire como trigo. Já foi dado. Irmãos, quando há uma provação para a gente passar na vida, a gente passa. Quando Deus determina lá a aprovação, você tem o dia de você começar a sua aprovação. Também existe o dia para terminar. Mas o processo, né? O processo, quem passa é você. Eu costumo dizer que as pessoas não dizem assim: eu estou passando um deserto, não é? Estou passando uma secura, estou passando num deserto. Eu também já falei assim, e eu também já passei no deserto. Mas o negócio é o seguinte, que as pessoas estão sempre perto da gente, né? Os amigos da gente, né? Estou passando por um deserto. Eu costumo dizer que os meus melhores amigos, né? As minhas melhores amigas, né? Me levam até aquele negócio assim, entrada, deserto, entrada. E eles ficam ali, né? Batendo palma, né? Vai que vai dar certo. Vai que eu vou orar por você. Mas eu vou sozinho? Vai sozinho, vai que a aprovação é sua. A aprovação nunca vai ser do outro. Por mais que o meu marido, né, esteja ali comigo, irmãos, às vezes a aprovação é só minha. A única coisa que ele pode fazer é me deixar lá na entrada, lá. Vai que eu vou estar do outro lado lá te esperando, né? Na saída, eu vou estar lá na saída. Porque a aprovação é nossa, a aprovação é da gente. Pedro, Simão, você vai passar a aprovação, porque já foi dada a autoridade. Já foi dada a autoridade para o diabo, para que ele te peneire. Então, a entrada está aí, vai passar por ela. E quando você se converter, diz ele, né, Jesus, né? Olha, eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. E para que a nossa fé não desfaleça, irmãos, nós precisamos de algumas coisas, né? Precisamos que haja firmeza mesmo, né? O tema da mensagem é firmeza de fé em tempos difíceis. E é necessário ter firmeza de fé para poder passar a aprovação, para poder passar o tempo difícil. Porque o tempo difícil tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. Mas Simão, você vai passar. E depois, quando você se converter, e ainda disse que ele não era convertido. Poxa, passou 3 anos e meio com Jesus. Jesus olhou para a cara dele e falou assim: você ainda não é convertido. Mas quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Você vai ajudar os seus irmãos. Você vai dar força para os seus irmãos. Provação, irmãos, acontece. Eu tenho um amigo, já partiu para a glória, mas ele um dia falou assim: rapaz, sabe que eu nunca passei uma provação na vida, eu estou na igreja desde criança. Ele tinha uns 25 anos. Eu nunca passei uma provação. Eu disse: Senhor, me dá uma provação. E eu olhei para a cara dele e falei: mas é um tonto mesmo, né? E ele foi carregar um negócio lá no trabalho dele, lá, entortou a coluna, mas ficou 2 anos andando assim, Não tinha carro, não tinha bicicleta, nem podia andar de bicicleta, né? Assim, Nossa, o que aconteceu com você? Entortei a coluna. 2 anos para sarar aquela coluna lá. Então não pede prova para Deus, não. Deixa Deus te abençoar. Não é? Com a vida tranquila, basta cada dia o seu mal. E eu vou contar para vocês uma provação que eu tive, né? Vou contar da minha, né? Porque eu não posso contar da sua. Então vou contar da minha. A minha mãe morreu em 2014. Eu estava chegando aqui, na Igreja da Paz. E 1 ano depois, em julho de 2016, de 2015, eu estava vindo de ônibus do centro da cidade para Vila Belo Horizonte, onde eu moro.
E dentro de mim, assim, né? Meu marido falou semana passada, né? Que Deus falou comigo, né? Deus falou comigo aquela vez, Deus falou comigo de novo. E o Senhor falou comigo assim. E eu dentro do ônibus, né? Numa boa. Eu me lembro até o lugar que foi, irmãos. Cruzamento da Domingos José Vieira. Que passa na frente do MENC ali. O ônibus estava vindo para cá, cruzando, e Deus falou comigo. Ele me disse assim: você vai pregar no fim da vida. Eu entendi na hora aquilo. Você vai pregar no fim da vida. E eu fiquei bem quietinha escutando aquela voz dentro de mim. Eu falei: no fim da vida de quem, Senhor? De alguém da sua casa. Quando, Senhor? Daqui a um tempo. Quem que é, Senhor? Aí a voz ficou muda. E não falou mais nada. De alguém da sua casa. Quem que é, Senhor? Nisso, irmãos, as pessoas da minha família, assim, algumas foram ficando doentes. E eu estava lá junto só. Conserte sua vida com Deus. Conserte sua vida com Deus. Tenha Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Conserte sua vida com Deus. Foi uma provação para mim, foi. Porque não foi gostoso ouvir aquilo. Não foi fácil ouvir aquilo. E a minha mãe tinha acabado de falecer, então realmente não foi gostoso não foi bolinho de chuva não. 2015. Quando foi 2016, eu tive um irmão que ficou lá no hospital Dante Pazinelli, com problema sério de coração e rins. E eu fui lá ficar com o meu irmão, fiquei um dia lá com ele lá. Mas eu já fiquei no final já. Ele ficou 30 dias internado. E ele conseguiu se recuperar. E Deus não ceifou a vida dele, né? Quando foi julho, o meu pai faleceu. E eu fiquei com meu pai 37 dias no hospital. Profetizando que ele não ia morrer. Profetizando. Porque o meu pai sempre disse assim: a vida é boa. Por mais trabalhosa que tenha sido a vida dele, por mais difícil, na minha visão, né? A vida dele foi muito difícil, mas ele dizia: a vida é boa, eu gosto da vida. E meu pai tinha 84 anos, 37 dias eu fiquei com ele no hospital. Não foi fácil, meu pai morreu no meu braço, junto dele, eu estava junto dele. E meu pai entrou em coma ali no quarto ali, e eu estava junto dele. Antes de morrer, o meu pai fez uma oração dizendo a Deus: obrigado, Deus, porque a vida é boa. O Senhor me deu uma vida muito boa. O Senhor me deu filhos que nunca foram presos. Esse era a maior honra do meu pai. Filhos que nunca tinham sido detidos. Obrigada, Jesus. Meu pai orou antes de morrer, dando graças a Deus pela família que ele teve e pela vida boa que ele tinha tido. Não foi fácil, foi um ano assim de peso nos meus ombros, porque eu ia fazer o velório de alguém, né? E eu nunca tinha feito o velório de ninguém. Quem fazia os velórios era meu marido. Aí quando chegou no dia, né? Meu pai tinha falado para nós assim: olha, quando eu morrer, Mara, você faz o seguinte: não amanhece comigo aqui no velório, não. Eu não quero que ninguém amanhece aqui, porque eu também não vou estar aqui, e eu não quero que ninguém fique aqui. Ok, pai. Então meu pai morreu às 7 da manhã, nós saímos lá do velório às 5 da tarde. 5 da tarde, nós saímos de lá, tinha um pelotão de bicicleta, né, que meu pai era bicicleteiro, então tinha um pelotão de bicicleta que ia na frente. Deus nos dá provas, irmãos. Mas a prova é nossa. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui passando dificuldade, passando provação. Provação na sua mente, provação no seu coração, provação de corpo, não é? Provação de doença, provação de casamento, provação de amizades, provação de solidão. Quantas pessoas se sentem tão solitárias, né? Tem pessoa que até se mata porque está tão solitária.
Tão sozinho? Mas uma coisa é certa, irmãos, quando nós passamos pela provação e temos o Senhor Jesus do nosso lado, nós vamos vencer. Foi o que Jesus falou para Simão Pedro. Simão, o diabo vai te cirandar, mas eu roguei a você, eu roguei a Deus, eu roguei que a sua fé não desfaleça. Não vai desfalecer a sua fé, você vai continuar andando, você vai ficar forte, você vai ficar firme. E em nome de Jesus, irmãos, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai caminhando. Segura na mão de Deus, segura na mão do seu Pai. E continue caminhando no caminho de Deus. Continue recebendo força de Deus. Continue recebendo força do Senhor. Não desfaleça. Que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Deus deu uma missão para ele, né? Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, irmãos, mas a palavra de Deus fala assim, que quando nós somos fracos, aí que nós estamos fortes. E muitas vezes na hora da nossa fraqueza é o momento em que a gente ajuda as pessoas. Porque tem pessoas sempre com muito mais problemas que nós. Muitos mais. Mas o Pedro, irmãos, respondeu assim para o Senhor: estou pronto a ir contigo para a prisão. Aí ele achou que só a prisão não estava bom, até a morte. Se ele não tivesse falado nada, talvez Jesus também não tivesse dado essa outra prova aqui para ele. Então Jesus disse a ele assim: Pedro, Jesus começou chamando ele de Simão, de poeira, né? Mas aqui no final Jesus chama ele de Pedro. Sou Pedro, pedra. Antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. É um soco no estômago também, né? E eu teria sentido um soco no estômago. O que aconteceu, irmão? Se a gente continuar lendo, a palavra profética se cumpriu, né? Pedro negou, o galo cantou e Pedro chorou. Chorou amargamente. Então, irmãos, a minha prova, né, foi essa para mim foi muito difícil passar o ano. Aí, quando chegou no velório, irmãos, eu falei para o meu marido assim: você vai falar alguma coisa, Célio? Ele falou: eu vou sim. Aí foi lá, falou assim, reuniu a nossa família e falou assim: vou fazer uma oração para vocês. Fez uma oração, irmãos, e pronto, sentou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, subiu um fogo assim do estômago. Fez, mas não é possível. Eu falei para ele assim, ele não faz o velório do meu pai, né? Ele só fez a oração. Por quê, irmãos? Porque aquela prova era minha ainda. Tinha que ter um fim a prova. E eu fui lá e eu mesmo fiz o velório do meu pai, né? Eu que dei as últimas palavras ali, né? E contei algumas coisas. Meu pai era uma pessoa muito bem-humorada. E eu falei ali no velório do meu pai. Então, aquilo que o Senhor tinha falado para mim, um ano antes, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Deus falou comigo, eu tinha dentro da minha bolsa uma agenda pequenininha. Eu tirei a agenda, escrevi a data, escrevi o que Deus tinha falado. A agenda está guardada lá em casa ainda. Louvado seja Deus, irmãos, porque Jesus rogou para mim naquele momento: a sua fé não vai desfalecer. Você vai passar por isso. E você vai ser vitoriosa nisso. E glória a Deus, eu fui vitoriosa nisso. Aleluia. E a vida de Pedro, irmãos, já estava sentenciada a palavra profética, né? Pedro, o diabo vai te cirandar. E daí aconteceu que Jesus disse para os discípulos assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles ficaram em Jerusalém. E Pedro reunia os discípulos e todas as pessoas que amavam a Jesus, estavam ali com eles, cerca de 120 pessoas, e ficaram lá buscando ao Senhor, adorando a Jesus. E
foram revestidos de poder, foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito Santo, irmãos. Tivemos uma sequência de mensagens a respeito do Espírito Santo. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu me converti no final do ano de 87, em fevereiro, teve um acampamento de carnaval, e lá eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas eu considero que o Espírito Santo já estava em mim, glória a Deus, já estava em mim, e eu sonhava que eu falava em línguas. Eu sonhava, eu acordava, e me lembrava de todas aquelas palavras que eu falava em línguas, mas quando eu acordava, eu não conseguia falar. Eu falei, mas não tem sentido isso, não tem sentido. E todo dia eu sonhava e não conseguia falar. Mas um dia eu fui batizado com o Espírito Santo, no nosso acampamento de carnaval, o primeiro que eu participei. Tinha uma fogueira e eu fui batizada com o Espírito Santo. E aquilo fez o que comigo, irmãos? Fez eu ir mais adiante. Cada dia eu dava um passo a mais, cada dia eu me entregava mais, cada dia eu orava mais. E eu tinha irmãos lá que oravam bastante e me ensinaram a orar, né? Temos até aqui um, né? Temos até ali um irmão ali, que era do meu tempo lá, da minha liderança, e que me ensinava a orar. Glória a Deus por isso. Levante a mão aí, irmão Edivaldo, irmã Terezinha. Glória a Deus. Me ensinavam a orar. E era duro, irmãos, porque a gente chegava lá na salinha de oração, e eles dobravam o joelho, e eles só levantavam 2 horas depois. Eu, recém-convertida, né? Você que nem eles. 5 minutos depois já não tinha mais nada para falar, mas eu ficava ali, né? Pelo menos eu tinha resiliência, né? De ficar ali com o joelho dobrado ali, né? E isso foi bom para mim. Foi bom, porque depois eu que me tornei uma das líderes lá, né? Da oração. Glória a Deus por isso. Deus nos dá as dificuldades, irmãos, mas nós temos que passar por elas, amém? Aí, irmãos, o apóstolo Pedro, lá juntando com os outros discípulos, ele começou a ser o líder, ele começou a pregar, e ele era o pregador, ele era o pastor, e então começou a ciranda na vida dele. Começou as coisas difíceis acontecerem. Começaram a falar assim, as viúvas estão com fome, não sei o quê. Nós não vamos cuidar das viúvas não, cara, vamos instituir o diaconato, né? Vamos escolher homens honestos, dignos, cheios do Espírito Santo, que estiveram, né, junto com a gente. E daí escolheram um homem chamado Estevão. E Estevão era cheio do Espírito Santo e milagres extraordinários aconteciam com ele. E o que aconteceu? Mas ele foi apedrejado. Eu imagino a ciranda de Pedro. Mataram o meu amigo. Mataram o meu companheiro. Pedro, mataram Estevão apedrejado. Nossa! Já morreu um amigo seu, que você ficou triste? No Covid, né? Deus levou meu amigo Marcelo, eu amava ele demais. Mexeu com o meu coração. Você imagina quanto que a morte de Estevão mexeu com o coração do apóstolo Pedro? Aí aconteceu a perseguição, aconteceu a fuga dos crentes, né, para as outras cidades, porque ninguém quer morrer apedrejado, né, mas vamos mudar de cidade então, né. Aí Herodes manda matar o Tiago. Você imagina a ciranda de Pedro, irmãos. Imagine a violência no coração de Pedro. Eu ando com esse rapaz desde jovem. Eu estou com ele, a gente pesca junto. Nossas famílias são ligadas. Você imagina o coração de Pedro? O que fizeram com ele? Mataram a espada. E daí o Herodes, para agradar todo mundo, agradar os judeus, manda prender Pedro. Mas Deus dá vitória para Pedro. Deus manda um anjo lá e manda tirar da cadeia. Eu acredito que o fato do anjo ter ido lá, irmãos, tirado Pedro da cadeia, fez ele ficar assim com... lembrar daquilo que Jesus falou. Mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Vai dar tudo certo, Pedro. Você vai ter vitória. Você vai ser provado, mas você vai ter vitória. Você vai ser provado, mas você vai abençoar os seus irmãos.
o Senhor dá vitória para ele. E daí, nós vamos lá para o fim da carreira de Pedro, irmãos. 1 Pedro. Pedro, capítulo 5. Verso 5. Aqui Pedro já estava preso em Roma. E é engraçado da gente comparar as duas prisões, né? Porque Paulo também estava preso em Roma. Já os dois já idosos. Mas Paulo, como ele era cidadão romano, deram uma prisão diferente para ele. Seu Paulo, aluga um quartinho aí, você vai pagar com o seu próprio dinheiro, e os soldados vão estar ali né, vai estar preso junto com os soldados, mas você vai poder morar numa casinha aí. Paulo foi assim. E Pedro? Pedro disse que estava lá no fundo da terra. Os historiadores falam que era no fundo da terra, 10 metros no fundo da terra, porque ele era muito perigoso. Então foi lá 10 metros no fundo da terra. Olha a diferença, né, das prisões. Eles estavam lá, por amor a Cristo, por amor a Jesus. E aí Pedro, irmãos, Pedro escreve, 1 Pedro 5, 5 a 12, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem de nós é o grandão? Mas ele está dizendo aqui, mas aquela frase lá, do início, já aqui no final já está bem diferente. Olha, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Pedro falando para nós, e Pedro falando dele mesmo. Olha, eu queria ser um grandão, mas Deus concede graça aos humildes. No 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Está passando por provação, irmãos? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Sabe quando a gente é filho e a gente tem um pai aqui na terra e a gente está passando por uma dificuldade financeira, e aonde a gente vai, irmãos? Para o vizinho? Não, a gente vai para o nosso pai. É o primeiro que a gente vai. Primeiro que a gente vai. Se a gente não tem um pai, a gente vai para o nosso irmão. Sempre é para alguém que é mais próximo, para o nosso parente mais próximo. Se você é filho de Deus, onde é que você tem que se lançar? Debaixo da poderosa mão de Deus. Da poderosa mão do seu Pai, para que Ele vos exalte no tempo devido. O 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você perdeu uma grande oportunidade de dar um glória. Porque Ele tem cuidado de você. Seu pai cuida de você. O seu pai tem responsabilidade com você. Agora eu sou filha de Deus, Deus vai me largar de lado, vai passar de largo. Não, Ele tem cuidado de você. Quando você lança sobre Ele a sua necessidade, quando você lança sobre Ele a sua ansiedade, lance sobre o Senhor as suas coisas, conte para o Senhor as suas coisas. Tem coisas que eu continuo colocando diante de Deus, irmãs, e faz, 20 anos que eu coloco. Tem coisas que eu coloco há 15 anos. Tem coisas que ainda não foram mudadas, mas eu ainda continuo colocando diante da potente mão de Deus. Continuo me colocando a minha ansiedade diante dEle, porque eu sei, eu creio, eu tenho certeza, Ele cuida de mim, e Ele cuida da sua noiva. Jesus tem responsabilidade com a sua noiva. Então, nunca deixe de falar, nunca deixe de contar a Deus a sua ansiedade. Verso 8,
estejam alertas e vigiem. Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão. Olha aí a ciranda aí, irmãos. Olha aí o apóstolo Pedro explicando como que é a ciranda. Olha, fique alerta, fique vigilante. O diabo, o inimigo de vocês, o adversário, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar, buscando um instante que ele possa entrar, que ele possa lançar uma flecha, né, envenenada do inferno. Fique vigilante, fique sóbrio. Como se fica sóbrio? Como se fica vigilante? Fique esperto à voz de Deus. Fique, né, como diz o Ra's al Ghul, né, fique esperto àquilo que cerca você. Fique esperto ao que cerca você. Talvez você está olhando de um lado e a coisa ruim está do outro. Então fique esperto, porque é ao nosso derredor que o diabo anda, meus. Não é ao nosso redor, não, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Porque Ele dá ordem ao nosso respeito. Deus dá ordem aos anjos, ao nosso respeito, para que nos guardem. Então o inimigo, nosso inimigo fica ao redor, bramando como um leão, irmãos. Ele não é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é o nosso protetor. Aleluia! É Ele que nos protege. Quem nos protege é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo, ele quer se equiparar, ele fica ali tentando fazer comparação, né? Tentando ali. E o próprio apóstolo Pedro diz que a ciranda é tão grande que até o diabo se parece com um leão, bramando, rugindo, tentando, trazendo dificuldade. Mas aí o verso 9, o apóstolo Pedro, ele diz como é que a gente consegue ter firmeza de fé. Opa, não está ali. Ter firmeza de fé diante das dificuldades, durante o tempo de dificuldade. Ele diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que você resiste ao diabo, irmão? Permanecendo firme na fé. Tenho fé no Senhor, o Senhor é o meu protetor, Ele me cuidará, Ele me guardará. Ele não vai deixar que nada me aconteça de mal. O Senhor vai me firmar, o Senhor vai me fortalecer. Resista firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lê do engano da minha parte de eu pensar assim, eu é que tenho provação, eu é que tenho dificuldade. A mesma dificuldade, irmãos, está se passando entre os nossos irmãos em todos os lugares do mundo. Eu estou sentindo ansiedade. Tem 300 mil aqui. Eu estou passando dificuldade no meu casamento. Tem 1 milhão aí por aí. As pessoas estão passando as mesmas coisas. Nada é exclusivo, irmãos. Nada é exclusivo nesse mundo. Mas nós temos que permanecer firmes na fé. Firmes na fé. Sabendo que os irmãos têm passado pelas mesmas tribulações. O meu sogro ficou com problema na coluna já desde o ano passado, e no começo desse ano, e ele ficou deitado 7 meses. 7 meses, mano, só olhando para o teto, porque era a única posição com que ele não sentia dor. É a prova dele. Mas não tem outras pessoas passando a mesma dificuldade? Ele descobriu que tem. Sabe onde ele descobriu? Quando ele vai no consultório. Quando ele vai no consultório médico, ele chega lá, está cheio de gente com o mesmo problema. A nossa madrasta, a mulher do meu sogro, ela está com câncer. Mas ela diz assim, em nome de Jesus eu não vou morrer. Em nome de Jesus eu não vou morrer. Eu vou viver, eu vou cantar, eu vou ministrar louvor. Eu vou fazer isso, eu vou cozinhar para o pastor. Eu vou fazer isso, eu vou ajudar meus irmãos. Ela não se deixa bater por nada, irmãos. Eu nunca vi. E ela pensa, nossa, mas por que aconteceu isso comigo, né? No começo, né? Por que aconteceu isso comigo? Mas quando ela chegou lá em Barretos, no Hospital do Câncer de Barretos, não tem para onde fugir.
Ah, isso está acontecendo comigo? Não, mas é um hospital inteiro, cheio de pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, lutando para viver, lutando por um diagnóstico melhor. E no caso da nossa madrasta, ela canta na igreja, né? Então ela fala assim: eu vou vencer isso pelo louvor, eu vou vencer adorando a Deus, eu vou vencer adorando a Deus, eu vou vencer pela palavra. E nas quintas-feiras tem culto lá na casa dela, e ela pode estar muito mal na quarta-feira, mas na quinta-feira, quando os irmãos começam a chegar, ela já fez o que comer, ela já encomendou salgadinho, e ela já está feliz, ela está contente, porque ela tem firmeza no seu espírito, de que eu tenho firmeza de fé, eu tenho firmeza de fé. O momento é difícil, mas está passando isso por todos os irmãos em toda a terra. Você sabe quantas doenças raras existem? Diz que mais de 3 milhões. Então uma pessoa tem uma doença rara e diz assim: eu tenho uma doença rara. Tem 3 milhões de pessoas, pelo menos, com as mesmas doenças raras. Irmãos, tenha firmeza de fé no seu problema, na sua dificuldade. Não fique olhando para baixo, né? Olhando a dificuldade, essa dificuldade está me puxando para baixo. Essa dificuldade não me deixa olhar para Deus. Não! Tira o foco, irmãos, do derredor. Tira o foco da ciranda. Olha para o Senhor. Olha para Jesus. Não existe um camarada mais corajoso que Jesus. Não existe, irmãos. Olha para Jesus. Jesus deixou a sua glória. Deixou a glória para ser homem como nós. E Ele morreu na cruz do Calvário. E qual era o incentivo de Jesus morrer na cruz do Calvário? Você. Qual era o incentivo? E eu falei isso com o Senhor ontem. Por quê, Senhor? Porque nossa, morreu por causa de mim. Ai, meu Deus, só o Senhor para fazer um negócio desse. Porque realmente eu não mereço. Realmente eu sou ruim. Realmente eu sou péssima. O Senhor fez um negócio assim fabuloso, o Senhor fez um negócio maravilhoso, mas por mim, não foi só por mim, irmãos, foi por toda a humanidade. O incentivo de Jesus na cruz era assim: eu vou tomar todos os pecados da Mara, vou colocar sobre mim. Olha a firmeza de fé de Jesus na minha vida, olha a certeza de fé de Jesus na sua vida. Eu vou tomar todos os pecados do Mário Sérgio, vou tomar o Mário Sérgio aqui. Peguei todos os pecados do Mário Sérgio, coloquei em mim, na minha vida, na cruz do Calvário. E agora ele vai ser vencedor. E agora o João vai ser vencedor. E agora a Maria vai ser vencedor. Agora a Terezinha vai ser vencedor. O Célio vai ser vencedor. Eles serão vencedores. Aleluia! Realmente, irmãos, realmente. Glória a Deus que a misericórdia de Deus não é a minha. Não é mesmo? Nós dependemos da misericórdia do Todo-Poderoso. Dependemos da misericórdia do Senhor. Então resista à ciranda, permanecendo firme na fé, porque nada é exclusivo de um só nesse mundo, irmãos. Aí o apóstolo Pedro vai lá para o verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou à sua glória eterna em Cristo Jesus. Você não quis ir para Jesus, irmãos? Deixa eu ver a hora aqui, 11h20. Você não quis ir para Jesus porque você era bonzinho, e você achou assim: eu sou tão bonzinho assim, eu vou para Jesus. Eu tinha essa mentalidade na minha cabeça, sabia? E um dia o meu irmão, não sei, né? Às vezes o diabo faz assim no ouvido da pessoa, assim, e a pessoa fala, né? E aí, quando eu me converti, eu tinha 20 anos, né? Aí eu cheguei para o meu irmão Sérgio, falei assim: Sérgio, agora eu sou crente. Ele falou assim para mim: nossa, mas nem pecado você tem? Você é uma pessoa tão boazinha, Mara, nem pecado você tem. Só eu que sabia, né? Lê do engano, né? Do meu irmão. Então, não fomos nós que fomos porque nós somos bonzinhos.
Acho que é o Salmo 100 que fala, né? Não fomos nós, e sim Ele que nos fez ovelhas do seu pastoreio. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. O nosso fruto tem que permanecer, a nossa fé em Cristo tem que permanecer. Aí ele diz, mas o Deus de toda graça chamou você à sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo. Olha o apóstolo Pedro, irmãos. Você acha que ele sofreu por um curto espaço de tempo? Não, aqui a vida já tinha, né, já estava quase no fim. Faltava um pouquinho só para ele ser crucificado de ponta cabeça, né? Sofrido por um pouco de tempo. Então pensa no seu sofrimento, nas suas dificuldades, seja ela qual for, né? Financeira, emocional, espiritual. É um pouquinho só de tempo. Mas esse mesmo Senhor os confirmará, os restaurará. Precisa de restauração? Você precisa de um renovo? Ah, é só em Jesus, irmãos. Eu posso até ajudar você, posso orar por você, mas isso é só com Jesus. Jesus é que dá restauração. Ele o confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Firmes alicerces. A gente já pensa assim num prédião, né, que tem aqueles alicerces bem firmes, né? Não, os firmes alicerces, irmãos, são as nossas raízes. As raízes. Eu tive uma moça que me convidou para ir na igreja, eu fui para orar pela minha mãe que estava doente, e no fim eu me converti. E eu comecei a andar. Comecei a andar com o Senhor Jesus. E cada pessoa que vinha e falava uma coisa boa, uma raiz ia crescendo, né? A raiz ia se fortalecendo. Meu marido plantou lá em casa um pé de caju. Foi viajar com os irmãos aqui, para Fortaleza, né, irmão? E trouxe uma castanha de caju. E ele plantou aquela castanha, fez uma muda. Nós já comemos vários cajus lá. Só tem uns 3, 4 anos o pezinho. Mas o tronco dele, irmãos, já está desse tamanho assim. E a terra lá do meu quintal, lá não é uma terra assim absolutamente maravilhosa. Mas ele já está dessa grossura assim. E a gente já comeu bastante caju de lá, alguns pelo menos, né? Os que o Luke não comeu, né? Meu cachorro. Porque o meu cachorro gosta de fruta. Então ele entra lá, ele come a cerola no pé. Ele pega a laranja para fazer de bolinha. Ele pega o caju, porque o caju é bonito, é uma fruta muito bonita. Ele vai lá, pega o caju e come o caju. E tem vezes que ele vai lá, pega o caju e leva lá na cozinha para mim. O que você tem na boca, Luke? Ele não fala, né? Mas eu falo por ele, né? Caju, mãe, caju. Irmãos, sabe, por mais dificuldade que eu tenha tido na vida, por mais provações, por mais tempos difíceis que tenham sido, as minhas raízes são fortes. Minha raiz é forte. Morreu minha mãe, morreu meu pai, minha raiz é forte. Morreu minha sogra, minha raiz é forte. Morreu meu amigo Marcelo, minha raiz é forte. Minha raiz é forte. Porque ela vai para o rio de Deus. Existe água lá embaixo. Existe água lá embaixo. E como é que tem água lá embaixo, irmãos? Porque tem água aqui em cima. Porque tem oração. Porque tem clamor, tem oração, tem uma música, tem uma canção, tem algo novo sempre nascendo. E é isso que a gente tem que lutar, irmãos. É isso que o apóstolo Pedro fala aqui para a gente. Depois de vocês terem sofrido um pouco de tempo, o mesmo Senhor te restaurará, confirmará, fortalecerá e porá vocês sobre firmes alicerces. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus.
Firma, Senhor, as nossas raízes. Louvado seja o Senhor. E para terminar, irmãos, o apóstolo Pedro, em Gálatas 2:9, o apóstolo Paulo fala a respeito do apóstolo Pedro. Ele diz assim: Pedro, Tiago, que é o irmão do Senhor Jesus, e João, eles são chamados por Paulo de as colunas de Jerusalém. Colunas de Jerusalém. Seja você uma coluna aqui, irmãos. Seja você uma coluna na casa da sua família. Seja uma coluna lá no seu trabalho. Seja uma coluna onde as pessoas olham para você e dizem: nesse aqui eu posso confiar, nesse aqui eu posso contar meu segredo, nesse daqui eu posso pedir uma oração, para esse daqui eu posso, para esse daqui vai me ajudar, esse vai refrigerar. Não tem os amigos que refrigeram a nossa alma? Não sei se você tem, mas eu tenho. Amigos que refrigeram a alma. Amigos que fazem brotar coisas novas. Aleluia. Eles eram as colunas de Jerusalém. O verso 12, irmãos. O apóstolo termina falando assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo sempre terminava, o apóstolo João sempre termina o texto, né? Termina a carta falando a respeito de quem estava com eles. Silvano é meu amigo fiel. Não faltou a Pedro amigos fiéis para confortar, para profetizar até o fim da vida dele na prisão. Eu li um livro, irmãos, a respeito de Paulo. E no finalzinho do livro ele conta que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo se encontraram antes de receberem a sentença final de morte. E diz que Roma era assim, tinha uma rua redonda. E eles saíram de uma extremidade, um saiu de uma extremidade, o outro saiu da outra extremidade, e no meio eles se cruzaram. E o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles pediram para os soldados para parar, para eles poderem se cumprimentar. E os soldados deixaram. E o historiador conta que eles se abraçaram e que eles choraram e que um agradeceu ao outro. Obrigado porque você foi coluna. E o outro disse: obrigado porque você também foi coluna. Obrigado porque você foi o pastor de Jerusalém. Obrigado porque você foi o pastor de toda a Ásia. Você abriu tantas igrejas, Paulo. E eles estavam ali se confraternizando. No momento que era para ser um momento de tristeza, né? Porque o momento da morte não é tristeza. A gente não fica chorando lá porque o pai foi, porque a mãe foi, não é? A gente fica ali chorando. Mas eles não, eles estavam chorando de alegria. E sabe qual foi a última palavra que eles disseram? Abraçados ali. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Porque paramos a vida aqui, mas continuamos a vida lá em cima e vamos estar diante do nosso Senhor até daqui a pouco. Irmãos, você precisa ter as suas raízes bem firmes. Firmes no Senhor, firmes na sua palavra, firmes no Espírito Santo. Você não é batizado? Nós tivemos 4 semanas aqui a respeito do Espírito Santo. Você não foi batizado com o Espírito Santo? Vai buscando, vai buscando, vai buscando. Eu sonhava, vai sonhando, irmãos. O Espírito de Deus está sobre nós, para fazer as nossas raízes ficarem mais firmes. E os nossos olhos olharem como águias, olharem para o sol da justiça, olharem para o Senhor que fez o céu e a terra e nos chamou para a sua graça, não é?
Ele nos chamou para a sua graça. Mas ao Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo. O Pai permite as provas, irmãos. O Pai permite as provas para levar a gente mais perto dEle. Então que Ele tem que ter prova todo dia. Não, você tem que ter amor por Deus para estar com Ele todo dia, para que a sua prova não seja tão intensa. Para depender completamente dEle, para isso nós temos prova. Para receber forças que só existem no Espírito Santo. Tem forças que só existem no Espírito Santo. É bom ter amigos, e o apóstolo Pedro fala de Silvano. Silvano é meu amigo fiel. É bom ter amigos fiéis, irmãos. É bom que na hora do velório tenha um amigo para ficar com a gente lá, né, o tempo todo. É bom. Mas tem forças que só existem no Espírito Santo. Você está passando por dificuldades? Você mesmo tem que abrir a sua boca e profetizar, você mesmo. Mas eu vou esperar o meu amigo que está viajando chegar para orar por mim. Não, você tem que ir. Você tem que profetizar e tem que abrir a sua boca. A palavra de Deus diz, o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Quando nós testemunhamos de Jesus Cristo, o Espírito da profecia vem. E quando você profetiza a seu respeito, o Espírito da profecia vem. Vamos ficar em pé, irmãos? Tá difícil? Tá difícil? Tá provado? Tá cirandado? Diz que o prazer da pessoa que estava com aquele feixe de trigo na mão, o prazer dela era bater. Até que ele ficava todo suado. Esse é o prazer do inimigo também, irmãos. Bater, roubar, matar, destruir. Mas os filhos de Deus têm força para superar todas as dificuldades. Você tem força em você. Diga assim, existe força em mim. Bate no seu peito aí, bate forte aí, ó. Fala assim, existe força em mim. O Espírito de Deus está em mim. Eu sou casa. Eu sou templo. Eu sou casa do Espírito Santo. Existe força em mim. Dificuldade é grande, a prova é grande, mas existe força em mim. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o seu nome, Jesus. Santo é o seu nome, Jesus. Haja um louvor na sua boca nesse momento. Há uma canção dentro de você para o Senhor. Há uma canção, deixe brotar essa canção nesse momento. Há uma canção dentro de mim, há uma canção. Há uma canção dentro de mim para o meu Senhor, uma canção de força, uma canção de força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as forças, tenho todas as forças que eu preciso naquele que me fortalece.